Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o mistério do nascimento de Nosso Senhor. O mistério deste Verbo que existia desde o princípio, Filho único de Deus. Antes da criação do mundo, quando ainda não existia o tempo, Nosso Senhor já existia no seio do Pai eterno, Deus de Deus, luz de luz, imensamente bem-aventurado por receber todas as perfeições divinas do Pai, apesar de ser um com Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, Nosso Senhor, é o mediador entre o Pai e as criaturas. Ele traz às criaturas a existência, dá-lhes forma, dá ao mundo as suas leis, imprime a razão e a consciência às criaturas de ordem superior e, no momento oportuno, lhes dá a conhecer a sua vontade. E quando o homem caiu, o Verbo que poderia ter permanecido, na glória que partilhava com o Pai e o Espírito Santo, por esse amor insondável que reina na Santíssima Trindade, não só os manifestou na nossa criação, mas uma vez caído, não os contentou Deus como uma obra frustrada. Não. Fez descer a segunda pessoa da Santíssima Trindade do Pai para fazer a sua vontade e reparar o mal que o pecado tinha causado. E com um abaixamento surpreendente, o que São Paulo fala em aniquilação, Cristo veio à Terra não com o poder de Deus, mas com fraqueza, com a forma de servo, com a aparência daquela criatura caída que agora se propunha restaurar. E assim o Senhor humilhou-se sofrendo todas as fraquezas da nossa natureza, com esta aparência da carne humana, em tudo menos no pecado, para no final, através da obediência, até a morte e morte de cruz, redimir as nossas almas. E vemos então que este Verbo, não faz parte dos filhos da ira, consequência do pecado original. É filho do homem, mas não é filho do Adão, no sentido em que ele não teve pai nesta terra. Impensável que ele fosse filho da culpa, não. Deus escolheu um tabernáculo puro. Foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, nascido da Imaculada Virgem Maria. E este Filho de Deus tornou-se homem, mortal, mas não pecador. Herdeiro das nossas fraquezas, mas não das nossas culpas. Fruto da velha raça, mas ao mesmo tempo início da nova criação de Deus. E assim, Nosso Senhor não veio entre as nuvens do céu, senão nascido do mundo, nascido de mulher. Ele é filho de Maria e Nossa Senhora Mãe de Deus. E enquanto o seu corpo crescia, a sua alma se manifestava, a sua essência divina, unida ao corpo e à alma, os elevava, agia neles, de modo que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma única pessoa. Assim como nós somos alma e corpo, mas formamos uma única pessoa, assim o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem não eram dois, era um único Cristo. E Deus então aceita a nossa condição, entra na nossa família humana e a partir do seu nascimento vai pregar o Evangelho, vai começar o seu ministério, vai escolher os apóstolos, vai sofrer na cruz, vai morrer, vai ser sepultado, ressuscitar e ascender ao céu para reinar lá até o dia em que voltará novamente para julgar o mundo. E o nosso desejo é um dia, esse momento em que, depois de ter visto vagamente e como através de um espelho, porque isto é a nossa condição da fé, da virtude da fé, não, ver o nosso Salvador, o nosso Senhor face a face, no céu, este rosto radiante do Filho de Deus, vermos Nosso Senhor tal como Ele é. Este é o mistério cheio de misericórdia, esta é a encarnação, o mistério para contemplar e adorar. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E o porquê desta encarnação? Digamos, a nossa divinização, entre aspas. Fazer-nos mais perto de Deus. Digamos, o nascimento de Nosso Senhor
lembra o nosso nascimento na vida espiritual. Nosso Senhor no presépio é uma imagem, é uma promessa, é uma garantia do nosso novo nascimento, pois Ele nos concede o que promete. E assim como Ele nasceu, nós nascemos a vida espiritual. Assim como Ele é por natureza Filho de Deus, nós o somos pela graça, filhos adotivos de Deus. E foi nosso Senhor quem nos fez assim. Deus santificou os anjos, mas, como dizer, manteve esta distância entre Ele e os seus anjos. Como os homens, somos da mesma natureza que nosso Senhor. Deus dignou ser o primogênito de toda a criatura, mas encarnou-se na nossa natureza, e por ela e através dela nos santifica a todos nós. Como dizer, é o nosso irmão, ou como diz São Paulo, não se envergonha de nos chamar de irmãos. E tendo santificado a nossa natureza em si mesmo, depois partilha esta própria santificação com todos nós. Digamos, esta maravilhosa economia da graça, este mistério da divinização, que deve estar sempre presente em nossos pensamentos. No sentido em que, digamos, se Deus se encarna, é realmente para transmitir-nos a sua própria graça, a sua própria vida. Deus é hóspede com certeza entre nós, mas Deus é sobretudo benfeitor, assim como os manifesta no presépio. Benfeitor não para pedir emprestado, senão para conceder graças. Daí, isto é como nós devemos aproximar-nos de nosso Senhor, com este temor sagrado próprio dos anjos, esta reverência, e ao mesmo tempo com esta confiança. Deus quebra a distância da sua divinidade, transformando-se neste pobre menino, esta criatura. E nele está toda a perfeição e é dele que temos de alcançá-la. É nosso Senhor que seremos santificados. E ao mesmo tempo que Deus manifesta o nosso dever, os nossos deveres, ao mesmo tempo Deus dá as graças suficientes para cumprirmos com os nossos deveres. E se em outras épocas do ano litúrgico insistimos mais na penitência, insistimos mais no esforço que devemos aportar nesta santificação, agora o que vemos é simplesmente esta graça de Deus derramada com generosidade por nosso Senhor. Então, aproximemo-nos de nosso Senhor como os pastores, com esta simplicidade, esta confiança, esta grande fé. Os anjos dizem, não, ide, encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Assim, vem esta criança e adora o seu Deus. E assim como deveria ser a nossa própria simplicidade. Nos aproximamos de nosso Senhor como tantos doentes no Evangelho levados em cama ou liteiras em busca à procura da sua cura. Nós também somos doentes e o que pretendemos é a nossa cura. Sair das nossas misérias. Vimos como crianças pequenas para que Ele nos alimente e nos ensine. Então pedimos a Nossa Senhora em particular que cada Natal nos encontre cada vez mais semelhantes a Nosso Senhor, no sentido em que mais simples por dentro, mais humildes, mais afectuosos, mais resignados, mais cheios de Deus. Isto é que é a graça particular do Natal. E pedimos a nossa mãe que com tanta admiração, com tanto recolhimento o apresentava. Hoje os pastores, mais tarde os magos, sempre Nossa Senhora a apresentar o seu filho. E assim como Deus quer que nós nos aproximemos dele através de Nossa Senhora, ela que meditava tudo isto no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.